Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Irmãos, hoje eu trouxe o assunto do refrigerante como prometido, né? O pior alimento do mundo. O pior alimento do mundo. É muito preocupante, irmãos, em questão até do queijo que a gente estudou semana passada. Dois alimentos que nós estamos consumindo demais, né? Os cristãos em geral, principalmente o nosso povo, o povo adventista, consumindo demais o refrigerante, o queijo, dois alimentos que afetam demais a nossa mente porque é prejudicial, não faz bem à saúde. E nós estamos entendendo mais, né? Já entendemos um pouquinho sobre o funcionamento do nosso lóbulo frontal. E nós já entendemos de que nós estamos indo para a batalha do Armagedon, onde nós vamos precisar muito da nossa mente para tomar as decisões corretas. Então hoje eu trouxe aqui, né, através do Dr. Laí Ribeiro, um outro médico aí que eu esqueci o nome, depois eu coloco na descrição aqui, e o Tiago Rocha, né, pessoas muito estudiosas, né? Pessoas que entendem sobre o assunto. Então eu trouxe eles para falar mais do refrigerante, para que vocês possam ver como isso é preocupante e como nós precisamos deixar esse tipo de alimento, para que nós possamos, irmãos, ter uma mente lúcida, para que a gente possa entender o que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente possa entender mais sobre a vida, né? A gente entendeu, a gente viu que um lóbulo frontal danificado, né? Ele altera as funções da emoção, pensamentos, decisão, humor, caráter, relacionamentos, personalidade, domínio próprio. E a gente precisa se atentar, irmãos, a gente precisa entender isso. Então, quer dizer, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, né, de pessoas que não têm domínio próprio, não têm caráter, personalidade mudada. Então, a gente entendeu de que tudo isso vem através da má alimentação. E nós, como povo de Deus, recebemos tanta luz através da palavra, do espírito de profecia. Tanta luz nós recebemos em questão da saúde. E ainda a gente fica nessa, né? De consumir esses alimentos e falando que não tem nada a ver, que não é por aí e tal. Bom, nós já vimos aqui com esses estudos todos passados que realmente sim, tem a ver. Tem muito a ver. Tem muita ligação, tem muita ligação. E o mundo não está do jeito que está, irmãos, à toa. Eu fico pensando, né? Satanás, ele viu que os cristãos não iam beber mais a bebida alcoólica e tal, porque a Bíblia proíbe, né? Isso. Ele vai lá e o que ele faz? Inventa o refrigerante. Você vai ver aí o Dr. Laí Ribeiro falando que uma latinha de cerveja e uma latinha de refrigerante é o mesmo impacto no corpo humano. Dá o mesmo impacto. Quer dizer, a gente dá uma latinha de refrigerante para o nosso filho tomar, mas a gente não dá uma latinha de cerveja. É o mesmo impacto, irmãos. Isso é comprovado, né? Cientificamente. Então, para a gente entender, a questão né, irmãos, às vezes eu fico pensando, será que a gente não está sendo hipócrita? Da gente julgar aquela pessoa bebe e tal, sendo que eu bebo refrigerante, adoidado, me entupo de refrigerante e fico julgando aquela pessoa que bebe e tal. Bom, veja aí o que os médicos vão falar. Olá família, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é um vídeo de utilidade pública, de saúde pública. Eu vou colocar aqui 5 motivos para você nunca mais, nem de vez em quando, nem fim de semana, colocar
essa porcaria, esse veneno chamado refrigerante na boca. Você não vai permitir também que os seus filhos consumam, que os seus netos consumam esse tipo de produto. As pessoas muitas vezes sabem que não é saudável, sabem que não faz bem à saúde, mas não têm a dimensão do estrago que um refrigerante causa na sua saúde. Então, exatamente por isso que eu vou colocar esses 5 motivos. E é importante que você compartilhe essa informação, que você passe adiante, que compartilhe nos grupos do WhatsApp, no Facebook, para que a maior parte possível de pessoas tenha acesso a essa informação e pare de consumir esses produtos. Então, primeiramente, o primeiro motivo é que refrigerante não tem nenhuma função nutricional. Refrigerante é caloria vazia. Refrigerante não tem vitaminas, não tem proteínas, não tem sais minerais, não tem antioxidantes naturais que vão proteger o seu corpo, que é o que nós encontramos em alimentos saudáveis. A única coisa que refrigerante tem é caloria. Só caloria, só serve para engordar você. Aí você pode falar, mas os refrigerantes diets não têm caloria. É ainda pior. Refrigerantes diets são piores que refrigerantes comuns, não são nada saudáveis. Eles têm ali mais produtos químicos, mais produtos inflamatórios, adoçantes artificiais, nós já falamos sobre adoçante em outros vídeos. Então, a função nutricional de um refrigerante para o seu corpo é zero, não tem nenhuma função. O segundo motivo para você nunca mais consumir esse tipo de produto é a alta acidez dos refrigerantes. Nós já fizemos um vídeo onde eu faço a medição em um pH do pH do refrigerante. Lá no vídeo o pH é 2,5. Para quem não está acostumado com a escala de pH, 2,5 é um pH altamente ácido, altamente corrosivo. E nós já sabemos que ambiente ácido, quando você acidifica o seu corpo, ingere substâncias ácidas, você favorece o aparecimento de tumores. Hoje se sabe que ali no câncer, no tumor, a região em volta do tumor é uma região ácida. Então, o ambiente ácido favorece o aparecimento de tumores, o aparecimento de câncer. Aí vem Paulo e diz assim: o Espírito, o templo de Deus que sois vós é sagrado. E se alguém, olha a advertência, destruir esse templo, Deus o destruirá. Com isso, nós aprendemos o seguinte: se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, qualquer coisa que você faça para prejudicar esse corpo é pecado. Então, você acidificar o seu corpo é uma péssima ideia. E refrigerante é uma das substâncias mais ácidas que se tem notícia. O terceiro motivo para você nunca mais consumir refrigerante é a absurda quantidade de açúcar que um refrigerante tem. Então, o refrigerante, além dele não ter nenhuma função nutricional, ele enche você de açúcar. Para você ter uma ideia, uma latinha de refrigerante normal tem 37 gramas de açúcar. Aí você pode pensar, mas 37 gramas deve ser pouco. Eu trouxe aqui a quantidade de açúcar que você ingere numa latinha normal, tá aqui uma latinha, né? Vou tampar a marca aqui de um refrigerante normal. Você ingere exatamente essa quantidade de açúcar, né? Essa quantidade de açúcar que tem em uma latinha de refrigerante. E aí vem todos os problemas do açúcar. A sua insulina vai lá em cima, você começa a entrar na síndrome metabólica, caminha para o diabetes, a sua circunferência abdominal aumenta, seus níveis de testosterona despencam, essa quantidade de açúcar, e isso é numa latinha só. Tem gente que toma um PET de 2 litros por dia. Então, é uma quantidade altíssima, dá mais ou menos ali, eu pesei na balança de precisão, 3 colheres de sopa de açúcar, aquela quantidade de açúcar. É muito açúcar, é uma quantidade de carboidrato muito alta, eleva a sua insulina, vai complicar a sua saúde. Um outro motivo para você nunca mais colocar refrigerante na boca e não permitir que as crianças consumam é que o refrigerante tem várias substâncias inflamatórias que vão gerar doenças crônico-degenerativas. E uma dessas substâncias
ela é sabidamente cancerígena. Isso não é divagação, não é eu que acho, isso é estudo. Uma substância conhecida como 4-metil-imidazol, que é uma substância ali presente no corante caramelo, já se demonstrou que ela é cancerígena para camundongos. E essa substância está nos refrigerantes, principalmente os refrigerantes de cola. Aí você me pergunta, mas a Anvisa, como é que a Anvisa libera? Como é que pode? Pois é, como é que pode, né? Eu faço a mesma pergunta. Então, o 4-metil-imidazol é uma substância, não acreditem em mim, pesquisem aí, vocês vão ver que ela é carcinogênica, cancerígena para camundongos. Então, provavelmente, também causa câncer em seres humanos. Então, refrigerante aumenta a sua chance de desenvolver câncer absurdamente. É pecado. E tem gente dando isso para criança. Tem criança que ingere refrigerante todos os dias. Olha o perigo. O último motivo, e não menos importante, pelo qual você nunca mais deve consumir refrigerante, é a depletação de cálcio. Refrigerantes são ricos em fosfatos e esses fosfatos competem com cálcio e vão retirando cálcio aí dos seus ossos e também do esmalte dos seus dentes. Olha para você ver o tamanho do problema. Então tem gente aí que está com osteoporose, problema de cálcio e tomando refrigerante. Né? O fosfato compete ali no sítio com o cálcio, depleta as suas reservas de cálcio, joga cálcio ali na corrente sanguínea, aquele cálcio que foi retirado, aumenta a sua chance de ter pedra nos rins, uma série de problemas, né? Fora as substâncias inflamatórias presentes no refrigerante. E aí, voltando à questão do refrigerante diet, ele não é nem um pouco mais saudável do que o refrigerante comum. É pior, porque tem adoçantes artificiais que geram uma série de problemas. Como nós já falamos, vai aparecer o videozinho aí, o linkzinho para você assistir o vídeo sobre adoçantes artificiais. É um problemão. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Eu gostaria que você parasse tudo o que você está fazendo, porque hoje eu vou falar de um dos alimentos mais perigosos de todo o planeta. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque de toda a teoria, hoje eu vou mostrar na prática por que ele é o alimento mais ácido do mundo e vou explicar o porquê disso ser tão perigoso. Eu vou falar do refrigerante. Mas você nunca ouviu e nem viu o que eu vou te mostrar agora. Para tudo mesmo. Vem comigo. Antes de eu falar dessa droga violenta, dessa substância desgraçada que foi inventada para destruir a saúde das pessoas, o refrigerante é uma das substâncias que mais dá câncer no mundo, mais gera problemas ósseos no mundo, mais baixa imunidade no planeta. Qualquer coisa que você faça para prejudicar esse corpo é pecado. Só por causa de uma substância. Tem um monte de droga dentro dele, de suas diversas marcas e sabores. E hoje eu trouxe aqui o que mais tem açúcar no mundo. Porque o problema do refrigerante, o grande problema dele é o açúcar. O açúcar, o objetivo de um refrigerante ter açúcar são vários. O primeiro é você adoçar esse produto. O pior deles é o de limão, eu trouxe aqui para te mostrar o porquê, o pior deles. Segundo ponto, o objetivo é acidificar esse produto para que possa existir um tempo maior de conserva desse produto, de conservação, porque nenhum ambiente ácido desenvolve bactérias e vírus. Não existe destruição de nenhum produto quando ele é ácido, por isso grande quantidade de açúcar. Esse aqui, o de limão, esse aqui, só para você ter uma ideia, ele tem 210 gramas de açúcar, 42 sachês. É 2 copos desse de açúcar. Eu já vou mostrar por quê. Ele se tornou um dos alimentos mais ácidos do mundo. São 7 e ele é o segundo mais ácido do planeta Terra. Então se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, se você se ama, preste atenção nessa comprovação científica que eu vou te passar agora.
O sangue humano volve em média de pH 7,35, 7,45. pH é uma nomenclatura química que os químicos deram para determinar aquilo que é suave e aquilo que é ácido. O sangue humano 7,35. O refrigerante uma média de 2,5. Quimicamente falando, 100.000 vezes mais ácido que o sangue humano. Câncer só desenvolve em ambiente ácido. A única sorte que você tem, a única sorte é que existe uma proteína no corpo chamada proteína P53. Quando ela observa que a tua célula está muito ácida e vai crescer de uma forma desorganizada, vai deformar e depois crescer de uma forma desorganizada, se multiplicar de uma forma desorganizada, ele gera um estado chamado apoptose, que é o suicídio celular. Quando essa proteína falhar, você vai ter o tumor. E hoje nós temos aí um dado sério no Brasil. 500 mil de pessoas recebem diagnóstico de câncer no Brasil todo ano. E eu vim mostrar para vocês a acidez real do refrigerante. Eu tenho aqui um reagente de pH. Esse é um teste de pH. É o mais confiável do planeta, porque ele é de bromotimol. O de piscina, que reage na piscina, é um pouco mais simples, chega a 8 de pH. Esse chega a 10 de pH. Bromotimol é o melhor reagente do planeta, conhecido como azul de bromotimol, tá? Eu vou colocar aqui em uma água alcalina. Essa água eu tomo na minha casa, né? Eu tenho um filtro especializado para isso, então eu tomo. Olha só, vou mostrar para você. Aqui tá uma água, olha só, alcalina. Vamos lá. Essa aí. Ó. Desceu, olha lá. Roxo. Não sei se dá para enxergar, mas o roxo aqui, ó. Olha só, 10, ó. 10 de pH. Isso aqui é muitas vezes mais suave que o sangue humano. Então previne câncer, essa água. Agora eu vou pegar uma água aqui da torneira. Essa da torneira. Aqui na minha região é da prefeitura, trabalha e trata com essa água que vem do rio. Olha só. Vou colocar o reagente. Olha a cor que ele vai ficar. Ó, que legal. É um verde. O verde aqui, ó. O verde, lá, ó. 7 a 8 de pH. Só que aqui tem uma droga muito forte que eles colocam no próprio tratamento de água com o objetivo de aumentar o pH. Para quê? Não é para saúde isso. Isso aqui é para não danificar a tubulação. Porque o pH ácido vai corroer a tubulação, eles colocam grande quantidade de drogas, principalmente substâncias fortíssimas como o cal. E você vai ingerir isso fora o cloro que tem aqui dentro. Essa água aqui é uma água 7 a 8 de pH. Vamos lá? Agora eu trouxe um refrigerante aqui para você. Vou abrir aqui, ó. Ó, ele faz um barulhinho, vai derramar, vou botar aqui. Refrigerante de limão, que é o que mais tem açúcar no mundo. Aqui, ó. Tá aqui. E vou mostrar para você a acidez disso. 7,35 é o sangue humano. Quando você toma um copo de refrigerante, olha a acidez. Olha a acidez. Vou mostrar bastante aqui para você entender. Olha. Olha a cor. Vermelha. Olha lá. 3 de pH. 100.000 vezes mais ácido que o sangue humano. Esse alimento que é colocado na alimentação humana. Essa é uma água de 10, roxa. Essa é uma água da torneira, 7, 8, 7,5, 8. Mas tem droga para alcalinizar pesada. Uma delas é o cal. E esse aqui é o refrigerante. O Dr. Lai Ribeiro falou que é 32 copos de água médio da boa, dessa aqui, para alcalinizar. Como você não tem essa água que eu tenho aqui nesse filtro, você vai ter uma água dessa aqui, não vou comparar que a mineral. A mineral é super ácida, chega a 4, 5 de pH, tá? Essa água aqui de 7, 8 de pH, que é alcalina forçada, mas é. Eu trouxe aqui, ele falou 32, né? Eu trouxe aqui um balde. Olha aqui o meu balde aqui, ó. Esse é meu balde. Essa água tá um pouquinho verde, porque ela tem 7,5 de pH, 7, que é esse verde aqui, mas a quantidade é um pouco maior, então ficou um pouco mais frágil, né? Agora eu vou colocar para você o refrigerante.
Tá vendo? Vou botar um copo de refrigerante nessa água. Vou botar aqui um copo desse balde aqui, já vou te mostrar. Olha aqui. Olha, de verde, olha lá. Olha lá. Ela ficou amarela para vermelha, com 32 copos de água da boa. Se você tomar um copo de refrigerante, tem que tomar mais que um balde desse de água da boa. Olha, tá ficando amarela. Vou mostrar o reagente para você. Amarelo, vermelho, por causa da quantidade de água, que tem que ter bastante reagente. Vou botar mais um pouco aqui para você ver aqui. Ó, tá acabando aqui já o reagente, né? Ó, acabou o reagente, não tem mais. Pronto. Ó, vou botar para você ver aqui. 100 mil vezes mais ácido que o sangue humano. E a minha pergunta para você é: você tem dado refrigerante para o seu filho? Você tem tomado refrigerante? É o alimento mais cancerígeno do planeta. Qualquer coisa que você faça para prejudicar esse corpo é pecado. Nunca mais na vida tome um copo sequer de refrigerante. Não leve na brincadeira, porque quimicamente falando, volta o vídeo e preste atenção na acidez desse alimento. E o pior de todos ainda é o de limão. Muita gente fala do pretinho, mas o pior de todos ainda é o de limão. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional, e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Institute, depois de ele ganhar o Prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta eu ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe numa água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que determinar primeiro é que água que o meu peixe está vivendo. Depois eu vou cuidar do peixe. Porque eu primeiro tenho que limpar a água. Porque ele ficou doente porque a água estava suja. O que é importante numa água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer? Você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7,35 a 7,45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Pra você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom?
Você vai me desculpar, você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o que, você não entende. Também pudera, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse, que vai acontecer. Tá? Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia. Se você quiser ter saúde e viver muito, você tem que abolir da sua casa refrigerante. Refrigerante não pode entrar na sua, não pode chegar na sua mesa. Em hipótese alguma. Não tem negócio de sábado, não tem negócio de domingo, não tem nada. Se você gosta dos seus filhos e você está deixando eles tomar refrigerante, tem alguma coisa errada. Porque uma latinha de refrigerante e uma latinha de cerveja tem o mesmo impacto no corpo. Eu pergunto para você, você daria uma latinha de cerveja para o seu filho todos os dias? Não. Então você também não pode deixar de tomar refrigerante. Se você vai ao supermercado e compra refrigerante e coloca na geladeira, você é culpada pelas doenças da sua família, porque todo mundo está engordando na família, você diz eu não como quase nada, o que é verdade, o médico fala que é mentira, mas é verdade, você não come quase nada e você engorda, e você sabe o que está te engordando? O refrigerante. Ah, mas eu tomo uns sem caloria, pior ainda. Esse que é sem caloria é pior ainda, porque para ter aquele gosto de açúcar, eles tiveram que colocar muitos venenos. Aí a situação fica muito pior. Muito conservante. Então, é muito conservante. Então é o seguinte, regra básica para a saúde, não tome refrigerante. Você tem que olhar para o refrigerante do mesmo jeito que você olha para uma bebida alcoólica. Igualzinho. E o corpo não faz diferença. Hoje está provado que é a mesma coisa. Uma lata de refrigerante, uma lata de cerveja, a lata de cerveja te dá uma lesão de 92, a lata de refrigerante te dá uma lesão de 90. É sério, né, irmãos? A questão da alimentação, né, não é brincadeira. A gente precisa entender mais sobre isso, meus queridos. A gente precisa estudar mais sobre isso. Porque se aqui em 1 Coríntios, deixa eu ler aqui para vocês, 1 Coríntios 3,17, se aqui está dizendo, assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Queridos, a gente precisa pegar esse texto, porque esse texto ele abrange um monte de coisa, ele abre um leque para um monte de coisa. A gente não pode ficar, digamos assim, só com Levítico 11. Ah, não pode comer carne de porco. Porque aqui está dizendo que tudo que afeta o corpo humano, Deus destruirá essa pessoa. Opa, nesse caso eu precisaria pelo menos pesquisar um pouco mais o que afeta o meu corpo então. E aí a gente vai estudar. Na internet tem um monte de pessoas, eu creio de verdade que Deus está levantando um monte de pessoas para mostrar a questão da má alimentação, né? O que faz bem, o que faz mal. Eu creio que não é à toa, meus queridos. Eu creio que Deus sim está levantando essa gente para mostrar aquilo que Deus já deixou revelado no espírito de profecia e na sua palavra. E a gente não quer enxergar, ou a gente não enxerga, porque talvez mente danificada, eu creio que não é à toa. E outra coisa também, eu creio que não é à toa que Satanás, porque é ele que está por trás de tudo isso, eu creio que não é à toa que ele está aí nos trazendo um monte de porcaria em questão da alimentação. Para quê? Para que a gente não venha a ter discernimento. Olha uma comparação aqui que eu quero fazer com vocês. Como eu já li aqui para vocês, acabei de ler, né, que o mau funcionamento do lóbulo frontal, ele altera o funcionamento como das emoções, pensamento, decisão, humor, caráter, relacionamentos, personalidade, domínio próprio.
Olha que interessante no capítulo da chuva serôdia, irmãos, que está dizendo aqui, ó, vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Devemos corrigir os efeitos de caráter e purificar nossa vida de toda contaminação. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. E aí nós vamos terminar a obra e Jesus vai voltar. Irmãos, tenta entender o que eu quero linkar agora. Você acha que é à toa essa má alimentação que nós estamos consumindo e achando que não tem nada a ver? Você acha que é à toa que Satanás está fazendo tudo isso? Para que a gente não venha a desenvolver um bom caráter, uma boa personalidade, um bom relacionamento, união do seu povo, povo de Deus. Claro que é uma armadilha, irmãos. Claro que é. Porque é comprovado cientificamente que a má alimentação afeta essas coisas. E afetando essas coisas, a gente não consegue terminar a obra. Porque a gente só vai terminar a obra com o poder do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo caia sobre nós, meus irmãos, a gente precisa vencer a tentação, o orgulho, o egoísmo, amor ao mundo, má palavras e ações, defeitos de caráter. Opa, peraí, se a ciência está dizendo que tudo isso vem através da alimentação, que a alimentação ela atrapalha essas coisas, você acha que é à toa então que no espírito de profecia lá fala que a reforma de saúde ela está intimamente ligada com a mensagem mais poderosa dos nossos dias, que é a mensagem do terceiro anjo? Então quer dizer, irmãos, se a mensagem do terceiro anjo ela é poderosa e ela é de suma importância, e a reforma de saúde ela está intimamente ligada, queridos, pensa um pouquinho. Então a alimentação é sim de suma importância, e eu não sei se vocês repararam já nisso, é um assunto menos pregado na nossa igreja. Praticamente nunca é pregado sobre alimentação, sobre esses detalhes que eu estou trazendo tudo para vocês. Não deveria ser um assunto altamente pregado para que a gente possa entender com mais clareza, para que a chuva serôdia possa vir? Porque quanto mais a gente fala, irmãos, mais a gente vai gravando, entendeu? Deveria ser um assunto totalmente pregado dentro das nossas igrejas. Além de outros assuntos, claro, mas esse assunto é um assunto de suma importância agora. Porque, queridos, entenda uma coisa, como eu já disse nesses estudos aí passados, quando a chuva serôdia chegar, acabou para Satanás. Agora imagina que eu sou Satanás, imagina, que nem o médico lá disse, imagina que eu sou Satanás. E eu sabendo de tudo isso, e eu não quero que Jesus volte, porque eu sabendo Jesus voltando, acabou para mim. Qual seria a minha estratégia então para atrasar, digamos assim, para atrapalhar a vinda da chuva serôdia? Qual você acha que seria a minha estratégia? Entendeu? Gostaria de ler outra coisa aqui para vocês, para a gente encerrar esse assunto, aonde eu vi no estudo, ouvindo a voz de Deus sobre alimentação, que diz assim, ó, um comentário aqui de uma pergunta. Alguns julgam que têm o direito de agir como lhes agrada. Porém, a verdade é que não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus.
O nosso corpo, a gente não é dono do nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Então a gente deveria estar vivendo através do nosso corpo para a honra e para a glória de Deus. E como vocês viram, tomando refrigerante, comendo queijo. Eu vou trazer agora a questão da carne ainda, né? Eu estou honrando o meu corpo para a honra e glória de Deus? Eu estou fazendo isso? Olha o que diz aqui. Quando consideramos nosso corpo como templo do Espírito Santo, isso nos coloca sobre a obrigação de cuidar dele, do nosso corpo. O estilo de vida desregrado e a alimentação de má qualidade profanam o nosso corpo. Profanam. Você sabe o que é profanar? Vou ler aqui no dicionário. Profana o nosso templo, o nosso corpo, porque interfere na comunhão pessoal entre a criatura e o Criador. Interfere. A má alimentação interfere. Irmãos, por isso que o mundo está do jeito que está. Desculpa falar, mas por isso também que dentro das nossas igrejas acontece muita picuinha, sabe? Muitas coisinhas desagradáveis que não precisava acontecer, a gente deveria ser unido. E por que a gente não é assim, sabendo da verdade? Tem um porquê. Porque se a gente for unido, a chuva serôdia vem. E Satanás não quer que a gente seja unido, porque se a chuva serôdia vier, acabou para ele. Entendeu, meus queridos? Está entendendo a relação que eu estou fazendo? Profanar, tratar com irreverência, desrespeito à santidade, tratar desrespeitosamente, ofender, afrontar, macular, isso é profanar o corpo. Aí eu te pergunto, irmãos, a gente profanando o nosso corpo, como que a gente vai desenvolver o fruto do Espírito? Pensa, porque o fruto do Espírito, o que é, irmãos? É amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Então, para que a gente possa desenvolver o fruto do Espírito, a gente precisa cuidar do corpo. Porque se a gente não cuida do corpo, a ciência comprova de que a gente altera o funcionamento das emoções, pensamentos, decisão, humor, caráter, relacionamento, personalidade e domínio próprio. Olha como que as coisas estão ligadas com a alimentação. Então é por isso que eu falo para vocês, irmãos. Lembra que eu sou uma pessoa que eu vou ligando quebra-cabeça, né? Eu vou ligando uma coisa a outra. Não sei se isso é um dom que Deus me deu, pois na minha vida eu sempre fui assim. E sempre deu certo. É por isso que eu falo que a alimentação é primordial para um cristão. Primordial. E a gente precisa se atentar a isso sim. Então que Deus os abençoe, irmãos. Que nós possamos aos pouquinhos, para com isso, vai parando com aquilo e vai parando com muita oração. Senhor, me ajude, eu não consigo, mas eu quero. E Deus vai ajudando. Eu preciso mudar muita coisa ainda, irmãos. Entende? Eu ainda estou na caminhada. Eu trago esses assuntos para vocês. Algumas coisas eu já consegui abandonar, mas outras não. Eu trago esses assuntos para vocês. Isso não quer dizer que eu sou perfeito, porque eu não sou. Eu ainda estou na caminhada. Mas a questão é o que eu sempre falo para vocês. Nós estamos na caminhada ou a gente estagnou? Parou. Paramos em Levítico 11. Como o pastor lá disse, né? O André Flores. Ou nós estamos caminhando. Que Deus os abençoe. E semana que vem eu venho com mais estudos sobre alimentação. Que Deus possa dar força a vocês e a mim também. Para que a gente possa mudar o nosso estilo de vida, para que a gente possa ter mais lucidez, discernimento, para que a gente possa nos unir como um povo,
né? Um ajudando o outro de verdade, sem picuinha, como acontece muito, infelizmente, para que a chuva serôdia possa vir logo, irmãos. Eu quero ir para o céu, eu acredito que você também quer. Só que para isso a gente precisa fazer um trabalho até difícil, mas não impossível. E a gente vai vencer. Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, a gente vai vencer, eu creio. Fiquem com Deus.